tarde a todos. É um prazer apresentar a mesa redonda, a primeira mesa redonda desta tarde, que se chama Intervenção Coronária número 1, e agradeço desde já à Terumo pelo seu apoio à sua realização. Esta mesa será moderada pelo professor Henrique Carvalho, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, um dos meus mentores e um grande amigo acima de tudo, o Dr. Vítor Gil, cardiologista de intervenção do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, e contaremos com 3 apresentações que garantidamente serão excelentes, do Dr. Jorge Guardado, do Dr. Henrique Mesquita Gabriel e do Dr. Ricardo Santos. Aproveito para referir que temos online um painel de discussão constituído pelo Dr. Diogo Torres, do Hospital de Santa Maria, pelo Dr. Hugo Vinhas, do Hospital de Faro, e pelo Dr. Tiago Pereira da Silva, do Hospital de Santa Marta. Incentivo e também desafio o nosso painel de discussão para nos enviar os seus comentários, as suas questões, não só o painel de discussão, mas também todos os participantes, através da aplicação, através do chat, para que realmente esta seja uma discussão interessante. Obrigado a todos por terem aceito o convite da Comissão Organizadora e da APIC para estarem presentes. Passo a palavra aos moderadores para então começarmos esta mesa redonda. Muito obrigado, Bruno. É de facto um modelo diferente, é um ano diferente, mas apesar de tudo, eu acho que o mais importante é que se vai concretizar a proposta e eu quero por isso dar os parabéns à direção da APIC e à direção da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que conseguiram, contra a dificuldade, de montar este modelo, que eu tenho a certeza que vai ser um modelo de sucesso. Antes de dar início à primeira palestra, quero só rapidamente cumprimentar o Bruno, o Vítor, o Henrique, o Ricardo e o Jorge, que vão seguramente transformar esta primeira mesa redonda numa mesa redonda de grande interesse e discussão, que nós gostaríamos que fosse tão viva como tem sido nos outros anos de forma presencial. De maneira que, para não demorar mais, ia dar a palavra ao Dr. Jorge Guardado, que nos vai apresentar uma proposta que é Hard Rock Combat, litotripsia versus traqueomia rotacional. E lembro que tem 15 minutos. Jorge, está bem? Para apresentar, está bom? Ora, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, o amável convite que a organização da APIC me fez para estar aqui presente, e é com todo o prazer que estou aqui nesta mesa de pessoas bem ilustres. Quero cumprimentar a todos, o professor Henrique Carvalho na mesa e o Dr. Vítor Matos, o Bruno Bruxado como pivô e o Ricardo e o Henrique que me vão acompanhar. E a todos estão do outro lado, obviamente, e ao painel que está de discussão. Esta questão do cálcio é uma questão que desde o início, obviamente, todos nós sabemos que quando encontramos... Eu, em primeiro lugar, queria apresentar as minhas disclosures. Na verdade, eu sou um adepto da traqueomia rotacional e do eco intracoronário, mas também sou adepto porque são as minhas ferramentas de trabalho que tenho normalmente no laboratório. Não tenho experiência com esta técnica emergente nas coronárias do shockwave e não tenho disponível o OCT na minha prática corrente. Quando vemos isto, que está aqui, ficamos todos sem perceber bem o que é que vamos fazer. Lesões destas, nodulares, calcificadíssimas, em que a angiografia permite perceber perfeitamente uma artéria altamente calcificada, uma calcificação severa, com uma placa nodular no segmento médio, ficamos todos sem perceber bem como é que vamos lidar com esta situação para conseguir ter sucesso na angioplastia de um doente que tem isquémia e que tem angina e que necessita da sua revascularização coronária. Sabemos que, do ponto de vista do cálcio, pelo menos cada 5 doentes que se submetem à angioplastia têm moderada a severas placas calcificadas e, em relação a esta situação, sabemos que o cálcio aumenta aos eventos major da angioplastia e que está associada a uma expansão inadequada, sobretudo quando a calcificação é assimétrica e que pode chegar aos 50%. Por outro lado, também sabemos que, apesar de insuflações a alta pressão com balões não complacentes podem não dilatar completamente lesões severamente calcificadas, sobretudo quando o arco é acima de 180, apesar de nos parecer que na angiografia as coisas podem estar corretas. O cálcio é, de facto, um problema crescente e pode afetar negativamente o impacto da angioplastia se não for tratado. E uma das análises que podemos ter aqui, de 14 estudos de drug-eluting stent, mostra que até cerca de 30%, portanto, se calhar mais do que aquilo que as pessoas que estão do lado de lá e pensam que pode ser, portanto, cerca de 30% dos doentes têm lesões pelo menos moderadas a severamente calcificadas.
O cálcio, obviamente, piora o prognóstico clínico. Aqui há uma análise de 7 estudos contemporâneos há 3 anos que mostram que existem claramente menor grau de revascularização completa e uma mortalidade crescente nos doentes que têm calcificação severa, e isto é com significado estatístico. Portanto, claramente o cálcio pode nos dar um MACE, sobretudo também na mortalidade. E nesta análise do Horizons, do Acuity Trials e do Arrive Registry, conseguimos perceber que cerca de 32% dos doentes têm calcificação moderada a severa, tal como anteriormente já tínhamos visto no gráfico anterior, e que 6% têm calcificação muito severa, e que o cálcio implica claramente uma probabilidade de morte, de revascularização precoce, de falência do vaso tratado e de MACE. Obviamente que o cálcio inibe a melhor técnica de implantação do stent, impede a sua entrega, limita a sua expansão e piora o prognóstico. E piora o prognóstico, nós sabemos que o cálcio é claramente um marcador independente, mas também pela falta de flexibilidade das artérias, dificulta o seu avanço e, por outro lado, ao passar nestas placas cálcicas, nestas irregularidades, pode danificar o polímero e até o revestimento da droga, com consequências danosas naquilo que é possível, nomeadamente a nível da restenose e também, obviamente, no caso da não expansão, no caso da trombose e do MACE. É claramente que sabemos que no cálcio, quanto maior for o arco de cálcio, maior o seu comprimento, maior a sua espessura e maior o seu volume, obviamente temos uma maior probabilidade de menor subexpansão dos stents. Subexpansão dos stents que obviamente podem ser mais prováveis na calcificação assimétrica e obviamente aumentam os eventos isquémicos pelo menos a 1 ano. O polimorfismo do cálcio é variável, nós podemos ter cálcio em folha, nodular, fragmentado, enfim, uma série de coisas que a histologia nos pode dar, e na análise que nós temos, os melhores métodos de imagem que nós temos hoje em dia, não é a angiografia pode nos enganar, a angiografia é muito pouco relevante. No caso anterior, obviamente que a calcificação é severa e podemos analisá-la na angiografia de uma forma muito importante, mas na verdade, para além do angio-TC, que pode ser usado não invasivamente para percebermos o grau de calcificação e o prognóstico dos doentes em relação ao cálcio, nas ferramentas reais que nós temos na hemodinâmica é o eco intracoronário e o OCT, sendo que o OCT, por ter maior definição, consegue nos dar muito mais informação, nomeadamente na espessura, no volume, no comprimento. E na capacidade de podermos ter este tipo de análise, que é uma análise aqui por dimário, onde podemos ter vários pontos através do grau do arco, do grau da extensão da calcificação acima de 5 mm, da espessura acima de 0,5 e do arco acima de 180. Aqui estão 5 pontos, tradicionalmente era 4 pontos, mas Dimário colocou 5 pontos para otimizar melhor esta definição e que nos permite depois optar por estratégias iniciais de tratamento destes doentes, ou por balão inicialmente, se for um score abaixo de 2, com um score acima de 2, temos que pensar, obviamente, em técnicas ablativas, como a aterectomia rotacional, ou mesmo técnicas mais interessantes, como esta emergente do shockwave. Na verdade, a aterectomia rotacional permite-nos. Qual é o racional? O racional é a modificação das características da placa calcificada na ordem de facilitar a entrega de balões e a sua dilatação e a consequência, a expansão do stent. O primeiro reporte já foi há 30 anos, foi em 1989, e o que é que permite? Permite ter um trauma da artéria menor que o balão, permite ter acesso à lesão que o balão pode não ter, facilita obviamente a entrega do stent, otimiza a posição do stent e cria claramente um canal e a capacidade de aumentar o lumen interno, e por isso é interessante utilizar a aterectomia rotacional neste tipo de lesões. Qual é que é aqui o que é o sistema? O sistema é composto sobretudo por uma oliva que está desenhada preferencialmente para abalar cálcio e placa fibrosa, e o sistema inclui uma parte de um hardware, tem uma consola, tem um pedal, tem um gás, e esse gás é transformado depois em energia rotacional pelo motor e pela consola, e consegue depois, com os elementos descartáveis, nomeadamente com o Advancer, transmitir essa rotação à oliva, e temos fios guias dedicados. Não vale a pena passarmos aqui a falar sobre a técnica da aterectomia rotacional, senão perdemos imenso tempo na apresentação, mas de facto o que é mais importante é a oliva. A oliva tem uma forma ovaloide, é metálica, tem um revestimento a níquel, mas a extremidade, o importante é que a extremidade distal é coberta por cristais de diamante de 20 microns, sendo que 5 microns estão na sua parte distal, e são eles que vão fazer aquilo que é um corte diferencial, ou seja, permitem cortar, numa analogia com uma máquina de barbear, por exemplo, cortar claramente o tecido
inelástico, ou seja, a placa cálcica, e deixar o tecido são, digamos assim, por ter trauma. Isso é claramente uma característica muito interessante da aterectomia rotacional, conseguir fazer a ablação exclusivamente deste tecido doente, deste tecido cálcico e da placa fibrocalcificada, deixando a parte sã da artéria por tratar. Aqui temos, de facto, uma analogia entre aquilo que é a histologia, permite-se perfeitamente perceber que consegue-se fazer um claro canal dentro da artéria, minimizando o trauma da veia que o balão tem, e produzindo, obviamente, um aumento do diâmetro luminal, que é isso que permite, de facto, depois a entrega do stent. Claro que, em termos técnicos, o rácio entre a oliva e a artéria deve ser 0.4, 0.6. Podemos começar entre 140 a 150 mil rotações por minuto. É importante perceber que na técnica deve-se ter avançar com cuidado, com uma técnica de picar a primeira lesão, tentar perceber, em termos de sensibilidade, como é que a lesão se comporta, para conseguir ir fazendo o debulking da placa, períodos curtos de ablação, evitar desacelerações repentinas, porque significa que a oliva pode vir a ficar presa. Ela deita uma energia e aquece, e, portanto, é necessário ter cuidado nos tempos que estamos a falar, e depois fazer um polishing run final para conseguir ter o resultado. É claro que isto é um portfólio a aterectomia rotacional tem um problema, que é um portfólio enorme de coisas e há uma necessidade, obviamente, dos operadores terem experiência. É muitas vezes necessário um segundo operador. Agora, com a questão do Rota Pro, com o Advancer ter os comandos próprios sem ser no pedal, permite-nos, se calhar, só um operador. De qualquer das formas, um segundo operador também é muito importante para fazer o controle e para ajudar naquilo que é a montar o sistema e conseguir levar a oliva até à artéria. É claro que as complicações existem, e isso é um dos problemas da aterectomia rotacional. São entre 10% a 20%, sendo as mais graves a perfuração, a disseção e o no reflow. E isso limita muito a aplicação desta técnica. Por outro lado, é necessário todos nós que trabalham em aterectomia rotacional terem conhecimento de todos os cuidados a ter para fazer um correto manuseamento das complicações e preveni-lo, obviamente. Há uma série de dados que são importantes ter no pré-procedimento para conseguir que nós estejamos atentos para conseguir corrigir aquilo que pode ser uma complicação, por vezes pode ser fatal. Uma das mais interessantes, do ponto de vista pior, é a oliva ficar presa, a perfuração, e isso, de facto, são situações catastróficas que podem levar à morte do doente e, portanto, é necessário ter muito cuidado quando se faz a aterectomia rotacional e ter alguma experiência na técnica. Porque é que a aterectomia rotacional, passado 30 anos, não conseguiu ter uma evidência clara para o seu uso por rotina? Basicamente porque não conseguiu ter resultados claros a nível do MACE que lhes permita fazer isso quando se comparadas com a angioplastia com balão ou mesmo com stent inicialmente. Esta é uma análise que se pode ver em que já é uma análise do final da década de 90, portanto, quase 10 anos depois da aterectomia rotacional ter nascido, e revela-se claramente importante perceber que o problema da aterectomia rotacional é que não consegue melhorar o MACE e, por outro lado, aumenta claramente a restenose pela proliferação não intimal quando comparada só com o balão. Depois, mais tarde, temos aqui uma revisão da Cochrane que nos mostra, estão 12 ensaios, 3.464 doentes incluídos, em que nos mostra que o MACE já melhorou, com os drug-eluting stents veio a melhorar, mas atenção, que as complicações continuam a ser muito importantes e, portanto, conferem claramente aqui um pano de dificuldade na introdução da técnica de uma forma mais rotineira. O Taxus, este ensaio, o Rota Taxus, é um ensaio clássico da aterectomia rotacional. A Boston, como tinha o Taxus, e tentou colocar também a sua cota parte na divulgação da aterectomia rotacional, mas, na verdade, apesar dos procedimentos terem mais sucesso inicialmente, aos 9 meses tínhamos um late lumen loss maior e, portanto, isso prejudicou claramente os bons resultados, sendo que no MACE os resultados na morte, no infarto e na TVR foram basicamente iguais. Depois, mais tarde, temos aqui o pré-calc, que é uma comparação entre a aterectomia rotacional e os balões não complacentes e os cutting balloons e os scoring balloons e com a aterectomia rotacional, e aqui também há uma melhoria
em relação ao leite de lumen loss, mas isso porque os sensores de terceira geração, como têm um melhor polímero e como têm, ou não têm polímero, mas têm uma droga que também é mais eficiente, acaba por compensar este leite de lumen loss e o fenómeno da restenose provocada pela atromeica rotacional e, portanto, compensar um pouco, sendo que neste ensaio, claramente, é um ensaio, se calhar o melhor ensaio em relação àquilo que a atromeica rotacional conseguiu fazer. Mas aqui também temos que considerar que os operadores que trabalharam eram experientes e, portanto, o nível de complicações aqui foi relativamente igual nos dois braços. Em relação à litotrípsia, é uma técnica emergente, é uma técnica nova, baseia-se na capacidade de destruir o cálcio através de onda sonora. É uma técnica que tem pouco tempo de existência. 2017 é a marca CS, se não estou enganado, e consiste num gerador, num conector e num balão. O balão tem emissores de energia sonora. Os balões são claramente de 12 milímetros de máximo de extensão, têm 2 emissores e variam entre 2,5 e 4 de diâmetro. E conseguem emitir 80 pulsos, sendo que cada pulso é de 1 segundo e aconselham-se pulsos de 10 segundos, portanto 8 pulsos por cada run, ou por cada atividade do balão. O balão, obviamente, qual é que é o racional? Os emissores emitem uma pequena faísca, o soro salínico, o contraste dentro do balão, provoca uma bolha, essa bolha vai aumentar e vai se degradar, provoca uma energia de sonora dentro do balão que se transmite depois à parede e acaba por criar uma pequena explosão, digamos assim, de ondas de pressão sonora que acabam por danificar o cálcio. E quanto mais profundo for o cálcio, mais profundo e maior, mais é evidente essa ação. É obviamente que a pressão é elevada, é comparativamente a 50 atmosferas quando atinge os valores máximos. É localizada porque o balão permite que os emissores estar estático e aplicar no sítio certo e facilita, obviamente, o balão facilita a transmissão da energia e ao mesmo tempo serve para pós-dilatar a seguir à aplicação das ondas sonoras. Aqui está mais ou menos os passos que devem ser feitos. Primeiro, a fazer o correto acoplamento entre o conector e o catéter balão. Depois, colocar exatamente com os marcadores radiopacos no sítio da lesão. Insuflar a 4 atmosferas. Fazer a aplicação, então, nos pulsos. Podem ir até 10 pulsos com 8, que é o que cada balão pode fazer. A relação é de 1 para 1. Iniciar depois da aplicação uma expansão do balão a 6 ou 8 atmosferas, repetir o que for necessário e depois aplicar, de facto, as técnicas convencionais com os balões. Isto é uma imagem, como podemos ver, do procedimento através do OCT, da forma como se comporta a energia sonora, destruindo, obviamente, aquela parte, fraturando a parte cálcica e permitindo depois uma obtenção de um lúmen interior maior e que depois com o stent ainda maior fica e, portanto, com melhor resultado. Esta é a imagem que temos do OCT e DIVOS do tratamento através do shockwave, ali numa descendente anterior média nos dois casos, onde podemos perceber claramente que tanto pelo OCT como pelo ECO, podemos perceber que houve um claro aumento do lumen e uma clara, boa expansão e a posição do stent no final. Portanto, prevendo que os resultados desta intervenção sejam melhores do que não utilizando a técnica, nem a imagem, nem o balão. Qual é que é a evidência que temos? Temos um primeiro estudo inicial, que foi um estudo que foi lançado... Então, pronto, é rápido. Temos o CAD1, o CAD2 e o CAD3. O CAD1 é muito simples, são 30 dias. Qual é que é o resultado importante? O resultado importante é que o MACE é baixo e que há uma segurança grande neste balão, com poucas complicações. O subestudo do OCT também mostra isso, também mostra que, de facto, existe uma clara melhoria na intervenção. O CAD2 é um estudo que é um registro e que confirma os resultados de segurança e de eficiência do balão, do shockwave. O que é importante aqui, penso eu, é o CAD3, que saiu agora no TCT, e que é o estudo que permite obter a marca da FDA, portanto, a aprovação da FDA para a utilização nos Estados Unidos. Este estudo
É um estudo que foi feito em 47 centros, com 384 doentes. Os Estados Unidos entraram. Os operadores não eram experientes, mas apesar de tudo os resultados são ótimos, tanto no mês a 30 dias, os resultados foram a 30 dias, neste caso, apresentados agora, como nos endpoints secundários de segurança e de eficiência. O mês é ótimo, e os endpoints secundários sempre com sucesso de 95%, um geográfico sucesso também e um procedimento com elevado sucesso. Que tem sido um transversal aos estudos e aos casos usados com o balão de onda sonora. Eu vou passar aqui um bocadinho à frente só para mostrar que pode ser usado não só em artérias nativas como em artérias com stent. Portanto, obviamente que as artérias nativas têm mais sucesso na dilatação e as com stent menos, mas pode ser utilizado para expandir stents que anteriormente tinham ficado com não expandidos nas técnicas convencionais. A grande diferença entre a técnica do rotablator e esta é que a técnica do rotablator é uma técnica ablativa, esta não é. A técnica da onda sonora é muito mais segura e muito mais friendly para o operador e não tem tantas complicações, nem tem tanta parafernália, nem tanta dificuldade em usar e com muito menos complicações. Podemos usar as duas técnicas, o rotatripsis já foi apresentado várias vezes. Quando não conseguimos dilatar mesmo, apesar do rotablator, pode-se utilizar a litotrícia. E em termos de custos parece haver claramente uma melhoria, só um bocadinho, uma melhoria da eficiência económica quando se utiliza o balão de shockwave em relação à aterectomia rotacional. Só para terminar, o caso de há bocado foi resolvido com a aterectomia rotacional, através de via radial. Vou só passar rapidamente as imagens. E foi difícil passar, passou-se com uma oliva de 1,5. Expandiu-se com stents não complacentes, com balões não complacentes. Aplicou-se um único stent, 3,5, 20, 38. E o resultado em geográfico foi bem. Foi usada a imagem por eco intracoronário, que não trouxe, mas que mostrava o bom resultado. Só para terminar, a take-home message, portanto, a calcificação severa é prevalente nos procedimentos de angioplastia, cerca de 30%, leva claramente a um pior prognóstico. O OCT e o IVUS são claramente as melhores imagens que nós temos como ferramentas dentro do laboratório. A aterectomia rotacional é uma técnica antiga, complexa e requer operadores experientes para ter bons resultados. A técnica do shockwave é uma técnica emergente para as coronárias, já é conhecida na litotrícia, na urologia, é claramente amiga do operador, é segura, é efetiva e provavelmente com menos custos que a aterectomia rotacional. A aterectomia rotacional permite o tratamento do cálcio íntimo, da neoíntima e do cálcio superficial e permite passar balões existentes, mas pode não conseguir atingir o cálcio circunferencial profundo e aí a técnica do balão do shockwave consegue ter melhores resultados. E as duas podem ser juntas e usadas se for necessário. E obrigado. E peço desculpa pelo minuto a mais. Em seguida vamos ouvir o Henrique Mesquita Gabriel, do Hospital Santa Cruz, falar-nos sobre as técnicas de angioplastia nas oclusões crónicas totais que qualquer um de nós deve dominar. Que só assim é que conseguimos que as angioplastias sejam melhor feitas, porque não só aproveitamos o material, como as técnicas. Obrigado pelo convite. Eu gostava de começar por destacar porque é que saber fazer oclusões é importante para todos os operadores. É importante porque há muitos doentes com oclusões que são tratados no laboratório, cerca de 5%. Há doentes em que a angioplastia da oclusão é praticamente a única opção para além da terapêutica médica. Não. Nomeadamente doentes com doença coronária sem envolvimento descendente anterior, que os cirurgiões facilmente recusam, sem doença valvular os cirurgiões recusam-nos e deixam a oclusão para nós fazermos. Há doentes que já passaram a fase cirúrgica, nomeadamente doentes pós-bypasses ou doentes com risco cirúrgico elevado, em que a opção de revascularização é novamente a angioplastia coronária. E porquê é que se anda a fazer mais angioplastias de oclusões crónicas? Sobretudo porque nas últimas 2 décadas houve desenvolvimentos importantes em termos de técnicas, nomeadamente a técnica retrógrada e de disseção e reentrada, e tecnológicos, sobretudo no capítulo dos fios guias e dos microcatéteres, que aumentaram francamente o sucesso da intervenção e a sua segurança. A maior parte dos registros da CTOs tem sucesso acima de 85% e complicações abaixo de 5%, o que começa-se a aproximar perigosamente de uma angioplastia
normal. Eu, quando propuseram fazer este tema e comecei a agrupar o que tinha que fazer, descobri que, de repente, eu ia ter que praticamente fazer um curso de oclusões em 15 minutos, porque grande parte das técnicas que aqui estão são válidas para as angioplastias de oclusões simples, como das retrógradas, como as reentradas, e, portanto, eu vou fazer uma apresentação muito seca, com muito poucos slides bonitos como o Jorge teve, para ver se eu consigo chegar ao fim em 15 minutos, ou seja, CTO in a nutshell. E começando, angiografia. Como é que se faz a angiografia? Como é que eu sugiro fazer a angiografia? Injeção dupla na maior parte dos casos, nitratos, magnificação pequena, para o coração caber todo, vermos o vaso nativo e ver o vaso-alvo, não mexer a mesa. Os sistemas de angiografia estão optimizados para nos dar uma escala de cinzentos certa. Se nós mexemos a mesa, o sistema não consegue acertar em velocidade suficiente para ter uma escala de cinzentos correta. Portanto, não se mexe a mesa e deve-se prolongar a imagem até de se ver bem o vaso distal e perceber o que é que vamos tratar. O que é que procuramos ver? Cabo proximal, se conseguimos ver onde é que está, onde não está, ambiguidades, side branch, o corpo da oclusão, se é longa, se é curta, se tem cálcio, cabo distal, ou seja, como é que vamos ter que reentrar, se é numa bifurcação, se o vaso distal tem qualidade boa ou não, e colateralidade, na eventualidade de estarmos a pensar numa técnica mais avançada. Em relação à radiação, eu sugiro utilizar nas imagens diagnósticas a melhor qualidade possível, porque essencialmente nós queremos medir a nossa dificuldade, o nosso adversário. E, portanto, 15 frames, dual injection, ver 2 ou 3 planos para termos uma noção bem do que é que precisamos de fazer e, a partir daí, acabaram-se as chinas. Nós fazemos 2 ou 3 chinas e o resto é tudo store, fluoros. Uma cine tem até mais 50 vezes radiação do que uma fluoro. Mesmo durante a angioplastia, deve-se controlar a velocidade a que estamos a guiar. Ou seja, devemos olhar sistematicamente para um quadradinho que lá está em cima e que diz miligreis por minuto. E o nosso objetivo é estar abaixo dos 50, vir para os 30, 20 miligreis por minuto, para conseguir ter o tempo suficiente para conseguir acabar a angioplastia. Regra geral, baixas frames, 7,5, menos alguns operadores. Usar store fluoro para tudo e nada, é uma opção que a maior parte das salas tem, e evitar muito ângulos muito inclinados, quer craniais, caudais, laterais. Evitar também gravar os planos na mesa, ou seja, cada vez vamos para uma direita cranial exatamente para a mesma. Para quê? Para podermos variar uns grauzinhos, para que o raio de raio-x entre na pele e nos tecidos em posições ligeiramente variáveis e, portanto, reduzimos um bocadinho a lesão cutânea. Tentar optimizar a imagem mais do que a angulação, ou seja, de sair do osso, ver o pulmão, procurar optimizar a imagem, porque tudo isto reduz o raio-x utilizado da máquina para fazer a imagem. Estratégias de oclusões, essencialmente existem 4, ou se vai por dentro do vaso, ou se vai por fora, ou se vai antrógrado ou retrógrado. Nesta apresentação vou cingir-me à chamada antegrade wire escalation, que é uma técnica de angioplastia antrógrada em que se procura navegar dentro do vaso, da estrutura do vaso. Quando é que esta técnica é utilizada? Essencialmente, quando nós temos um cabo proximal identificável, quando temos um vaso distal que é de qualidade boa e, sobretudo, quando a oclusão é de um comprimento inferior a 20 milímetros. Quando é inferior a 20 milímetros, a probabilidade de nós conseguirmos navegar dentro do vaso, dentro do lumen, é alta. Quando começa a ser mais comprido, as técnicas de reentrada começam a ser mais atrativas. Portanto, isto ao fim e ao cabo acaba por ser uma oclusão para a maior parte dos operadores. E esta lesão está aqui nesta nossa escala de complexidade de operadores no primeiro estadio, antegrade wire escalation. Depois vêm as seções de reentradas, as retrógradas puripicárdicas, são tudo escaladas, mas aqui vamos estar no estadio 1, que como é que se pode fazer um estadio 1? É possível um acesso radial para muitas oclusões. O acesso femoral, apesar de tudo, continua a dar melhor suporte e permite o uso de interruptores mais largos, nomeadamente os 7 ou 8 frentes,
que em muitos dos nossos doentes, em particular nas senhoras, têm dificuldade em aceitar. O catéter 7 ou 8 frentes, além do suporte, permite-nos muitas opções técnicas. Permite utilizar 2 microcatéteres em simultâneo, um micro e um eco, um micro e um balão. Abre-nos muito o leque de opções do que só o fio e o microcatéter. Vou rever a seguir 2 ou 3 coisas mais em relação a fios, microcatéteres e problemas difíceis. Os fios que nós utilizamos nas oclusões podem-se agrupar em mais ou menos 5 grupos, conforme a utilidade deles. Podemos utilizar fios para explorar a existência de pequenos canais e para fazer knuckle wire, ou seja, para dobrar o fio e progredi-lo em ança. São fios de ponta tapered, soft fios, portanto pouca força, e polímero, portanto navegáveis. Como sejam, por exemplo, os fios XTR ou Fighter. Para passar o cabo proximal, que é RIS, precisamos de um fio penetrante. Portanto, são fios com grande força, são fios com uma ponta afilada, como são exemplos o Confiança Pro, o Hornet 14 ou o Astat, que é um fio da angioplastia periférica que se pode usar aqui. Para atravessar, uma vez atravessada o CAP, nós mudamos de fios, regra geral, para um fio navegável, com grande controlo e capacidade de penetração. É um fio tapered, novamente, alto torque e é non-jacket, só para nós termos feedback e conseguirmos navegá-lo. É um Gaia Second, um Gaia Third, um Gaia First em alguns casos. É um fio que foi um grande avanço nas oclusões e que eu sugiro toda a gente pô-los nos laboratórios para fazer até as oclusões mais simples. Depois temos fios para coisas um bocadinho mais complexas. O Pilot 50, que é um fio mais agressivo e com menos controle, vai para algum lado, por vezes não para onde nós queremos. E depois os fios de retrógradas, muito floppies, para não estragar os canais septais. Ou seja, eu acho que para quem faz qualquer tipo de angioplastia, dominar aqueles 3 primeiros grupos é útil. Manipulação dos fios. Há várias técnicas de manipulação. Drilling, portanto, essencialmente rodar o fio na expectativa dele fazer um buraquinho. Pode-se utilizar praticamente com qualquer fio, ou mesmo com os polymer jackets. É uma técnica de pouco controle, é um bocadinho à sorte, vamos rodando a ver se vai. O sliding é a navegação dos fios, sobretudo quando nós vemos algum trajeto, podemos rodar e ir avançando. E depois as técnicas mais dedicadas de oclusão são, sem dúvida, a punção, em que nós escolhemos um sítio para puncionar e apoiamos aí o nosso fio, portanto os fios de perfuração. E os Gaia, que são fios para navegar dentro da oclusão, em que é push deflect, ou seja, nós avançamos e enquanto avançamos rodamos para o sentido que queremos. Assim que o fio fica preso, retiramos e voltamos a fazer o movimento. Portanto, o fio tem que estar móvel e nós conseguimos, com essa mobilidade, controlar para onde é que ele vai. A ponta do fio é uma consequência da intenção de manipulação. Portanto, se queremos fazer um drilling, uma curva praticamente convencional serve. Se é para deslizar e controlar, novamente uma curva com dupla permite uma curva maior escolher o vaso principal de grande diâmetro e uma vez entrando dentro da oclusão conseguimos navegar utilizando a curva mais da ponta. Portanto, é uma curva... Para funcionar, nós queremos uma curva muito pouco aberta para conseguir transmitir a força à ponta. Os Gaia vêm com uma curva feita de fábrica, que é um micro-J, é uma curva muito pequena para permitir navegar dentro da oclusão. E os para surfing também curvas pequenas para permitir o fio navegar. O segundo componente importante, além do fio, são os microcatéteres. E há microcatéteres para todos os gostos. Há microcatéteres aqui do lado esquerdo para uso geral e o Fine Cross é um exemplo mais que penso que todos mais estamos habituados. E depois há catéteres que permitem rodá-los, torcá-los para eles avançarem sobre si próprios. O Caravelle pouco, mas depois entramos no Turnpike Spiral e o Turnpike Gold, que tem autenticamente um parafuso na ponta e que nos dão capacidades de cruzes, de atravessar progressivos. Este slide é para chamar a atenção de que os microcatéteres atravessam melhor que qualquer balão. Eu não consigo rodar um balão para entrar numa lesão. E, portanto, se eu não atravesso um fio guia, não faço uma oclusão. Se não atravessar um microcatéter, não é atravessando um balão que eu vou conseguir. Suporte. Introdutores longos, catéteres grandes, curvas de suporte, extensões de catéter e anchoring balloons. São opções progressivas para ter a opção de transporte.
Vou aqui agora falar em 2 ou 3 técnicas que acho que a maior parte dos operadores proficientes em coronárias podem utilizar nas oclusões mais simples, que são técnicas para optimizar problemas de uma placa, um proximal cap não perfurável, em que podemos utilizar ali à esquerda um power puncture. O que é? Na essência, nós levamos o microcatéter, o fio guia até a oclusão, o fio não passa e nós prendemos o microcatéter nas paredes da artéria, insuflando um balão ao lado do microcatéter. E, portanto, a nossa capacidade de forçar o fio aumenta imenso. Há uma série de técnicas um bocadinho mais complexas que eu vou passar por elas. Há uma segunda técnica que é parecida com esta, que é o Power Knuckle. A grande diferença é que, em vez de utilizarmos um fio perfurante, utilizamos um fio soft, um fio da XT, que vai fazer dança e vai dissecar entre a placa e a parede da artéria, que é o Power Knuckle. Por outro lado, uma técnica facilmente acessível é utilizar, em vez de um microcatéter de 1 lumen, um de duplo lumen, que aumenta muitíssimo o suporte, como podem ver neste slide. A vermelho temos um microcatéter standard, azul um de duplo lumen, e a força de suporte em gramas do fio quase que triplica com a simples troca de um microcatéter para o outro. Passamos o fio guia e temos que assim passar o microcatéter, dilatar a oclusão. Por vezes é difícil passar um balão. E aqui as técnicas mais simples serão utilizar um balão insuflando progressivamente, que é o balloon tracking, insuflamos um bocadinho, eles insuflam e avançamos mais 1 milímetro e voltamos a insuflar e vamos ganhando milímetro a milímetro. Uma técnica um bocadinho diferente é a chamada microdisseção, que é o quê? É pôr o balão encostado à placa e levá-lo ao ponto de ruptura. E o pressuposto é que quando o balão rebenta, faz um shockwave do Jorge Guardado e quebra uma estrutura da placa proximal. Um shockwave dos pobres. A terceira alternativa é utilizar um microcatéter progressivamente mais firme, que podemos ter aqui uma escala só para nos orientar, de que vai da esquerda de uns balões over the wire, depois temos os fine crosses, os turnpikes e os caravel, e depois vamos para os turnpikes spiral e gold com capacidade de enroscar, entre aspas, na lesão progressivamente maior. Quais são os nossos limites? Contraste é um deles. Minhas sugestões, antes de entrarem numa oclusão, saibam de cor o volume de contraste estimado para aquele doente. É mau, a meio da oclusão, estar a perguntar quanto é que é. Nós devemos saber e deve haver uma pessoa fora da mesa responsável pelo contraste que nos tem que saber o contraste. Utilizar planos gravados, em vez de estar a fazer em geografia, recorremos a uma imagem de referência ao lado, e ter um baixo limiar para utilizar material de referência. Ou seja, pôr um segundo fio só para saber onde é que está a oclusão, pôr um side branch. Passamos a oclusão e deixamos um fio em paralelo para saber onde é que ela está. Ou mesmo, em alguns casos, pôr um fio retrógrado só para poupar contraste, para marcar o landing distal. Complicações têm descido muito. Isto é o CTO Registry é um registro relativamente recente de oclusões. Eu demoro mais 1 minuto, Henrique. Complicações cerca de 3%. As mais temidas são o tamponamento e pericardiocentrese, morte menos de 1%, infarto periprostimento 1%. Portanto, são taxas de complicações, eu acho que reconfortantes para quem faz oclusões. Destas complicações, a que tem mais a ver com a técnica de oclusões é a perfuração. A perfuração é um evento muitíssimo comum. Eu diria que em cada 5 CTOs, numa delas o fio anda fora do vaso. Mas, enquanto for só o fio, não é uma complicação. É uma intercorrência que o doente não dá por ela, nós não damos por ela. Quando começamos a avançar microcatéteres e balões, é que temos de ter uma certeza muito grande de onde é que está o nosso fio. Porque nessa altura, se estiver fora, é que aparecem os problemas grandes. Primeiro passo numa perfuração, insuflar o balão no sítio da perfuração, se possível. O ideal é mesmo na perfuração tapá-la, lá em cima, ou proximal, se não possível. Proximal tem uma limitação, é que pode haver fluxo retrógrado por colaterais a continuar a sangrar. Dar líquidos abundantemente, fazer um eco, mesmo que a perfuração tenha sido mesmo agora,
Porquê? Porque demora o eco a chegar, porque precisamos de um eco de base para saber se está a sangrar muito ou não, e se o doente tiver compromisso, pericardiocentese. O tratamento da perfuração em si é diferente se for num vaso de grande calibre, em que queremos pôr um stent coberto, pomos pôr diretamente, ou se a perfuração for de grande débito, podemos ter que pôr um segundo acesso para deixar um balão a tapar o buraco enquanto nós passamos um segundo fio e o stent coberto. Ou se for num pequeno vaso, uma técnica de grande sucesso é pura e simplesmente aspirar o microcatéter, de modo a colapsar o vaso, e mantendo essa sucção, muitas vezes a hemorragia para, e depois a embolização de gordura, que pode tirar da virilha, do braço, de um coágulo feito na mesa, de tudo, de fios coronários aos bocadinhos, de linhas de sutura. Uma das opções é excluir o pequeno vaso com o stent coberto, que é uma solução que novamente tem o mesmo problema. Nós podemos tapar o fluxo antrógrado e continuar a ter fluxo retrógrado. Stents cobertos, Graphmaster e o Papyrus. O Papyrus é muito mais simples, eu penso que matou praticamente o Graphmaster. Calibres mais fácil, navegação, menos trombose, portanto é um non-brainer. Uma palavra em relação à protamina. Regra geral, a protamina é precisa enquanto tivermos material nas coronárias, mas assim que temos o problema resolvido, é favorável reverter a protamina, mesmo que achemos que o problema esteja resolvido. Este registro do TCD do ano passado mostra que os autocampos melhoram, mesmo depois de controlar o problema, revertendo a protamina. Portanto, acaba-se o procedimento e reverte. Quando é que se para? O nosso limite é a radiação, 5 grays sem nenhum progresso, 8 grays com algum progresso, dose de contraste, como falamos, quando se perde o vaso distal por colateralidade ou por complicações, em particular se houver instabilidade clínica. Obrigado. Muito obrigado, Henrique. Foi uma apresentação muito pedagógica e muito sistemática e um tema muito longo e quero-te dar os parabéns pela forma como abordaste, que eu acho que todos nós beneficiamos com este tipo de reflexão. Vamos passar então para a última apresentação, que é sobre o fim da batalha e ninguém melhor para acabar esta batalha do que o Ricardo Santos. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Gostaria de começar por agradecer o amável convite que me foi feito e dar os parabéns à APIC por mais esta excelente organização e principalmente pela tomada de decisão de optar por este modelo de uma forma extremamente atempada, quando até parecia eventualmente prematura. Muitos parabéns por essa decisão que não deve ter sido fácil. Bom, então pediram para falar aqui sobre stents, nomeadamente sobre um stent. Eu tenho que começar por dizer que tenho aqui algum conflito de interesses. Temos estado a falar de partir pedra e de fazer buracos, não foi para isso que me solicitaram. O meu trabalho aqui é passar tubo, não é a remover calhaus. Uma apresentação básica do stent que vamos falar, o Ultimaster Tansei, que é a nova versão do stent Ultimaster já conhecido, que pode ser apresentado de várias maneiras, pode ser visto de várias maneiras, pode ser submetido a Photoshop, mas em termos práticos tem umas características que gostaria que vocês se apercebessem bem. É uma plataforma de 80 micros de crómio cobalto, muito conformável, tem um polímero que é absorvido de forma simultânea com a droga em cerca de 3 a 4 meses e tem a particularidade de que o polímero e a droga, consequentemente, não estão aplicadas nas zonas do stent mais sujeitas à pressão, como podem ver ali pela imagem, apenas está aplicado na zona azul. Obviamente, isto é a fotografia de perfil e nós temos que ver mais aprofundadamente as características deste stent e as suas aplicações. Aqui, em avaliações de laboratório, a conformabilidade do stent aparentemente não é inferior, até talvez superior a alguns dos seus rivais. Mostrar que tem, em teoria e em laboratório, um excelente comportamento em termos de bifurcações, devido à sua estrutura com 2 ligações, que permite uma área de acesso ao side branch nos stents até 3 de 4 mm de diâmetro e nos stents acima de 3 até 5 mm de diâmetro.
Aqui, enfatizar o tal aspecto de não haver polímero nem droga nas zonas sujeitas a stress, evitando o que acontece com outros stents, em que há estas fraturas do polímero são fator desencadeador de resposta inflamatória excessiva. E aqui mostrar a biologia e a farmacodinâmica da droga e do polímero, sendo que, acompanhando a resposta inflamatória, quando acaba a resposta inflamatória, acabou-se a droga, acabou-se o polímero, portanto, teoricamente, muito fisiológico este stent. As imagens aqui também para mostrar a mesma coisa. Ao fim de 3 a 4 meses temos um bare metal, sem polímero, portanto, acabou-se a agressividade contra a artéria, acabaram-se os motivos para haver resposta inflamatória. Algumas características inovadoras neste último modelo foi de facto a ponta. A ponta passou a ser feita com material maleável e arredondado, permitindo deslizar melhor. Aqui a comparação com outro tipo de pontas utilizado noutros stents, e aqui também análises em laboratório, simulando calcificações numa curva, o que acontece nos stents que têm a ponta rígida e blunt versus o stent em que a ponta do balão é mole e arredondada, portanto passa melhor e não degrada o próprio material. Portanto, estas são as principais características do stent: baixo perfil, boa flexibilidade para chegar onde é necessário, boa flexibilidade para conformar a anatomia do vaso, uma boa força radial e um scaffolding que é adequado e uniforme. É claro que isto são apenas dados. Com estes dados podemos obter informação, podemos criar algum conhecimento, podemos ter o nosso insight, criar uma sabedoria à volta disto, mas também podemos fazer uma teoria da conspiração. O que nós pretendemos agora aqui é apresentar dados concretos sobre este stent para perceber se isto é mais uma ferramenta digna e capaz de entrar no nosso armamentário diário para fazer frente aos stents já consagrados e com mais utilização. Este stent tem já vários estudos, quer registros clínicos, quer ensaios estudos randomizados, envolvendo vários tipos de anatomia, vários tipos de procedimentos, vários tipos de condições clínicas e vários tipos de doentes. O que permitiu ter uma evidência grande em termos de segurança a longo prazo, quer nos ensaios clínicos em que os doentes são altamente selecionados, quer na prática clínica diária, graças aos registros, que é onde nós vamos enfatizar esta nossa conversa. Tem aprovação marca CE para 16 indicações diferentes e, como disse, já tem mais de 40 mil doentes envolvidos em estudos e registros. Não podia cá faltar a clássica comparação com o Science, no estudo randomizado 102. Estes são os dados a 1 ano, em que não houve diferença significativa em nenhum dos endpoints, e os dados a 5 anos, em que essa diferença continua a não existir. Relativamente a outra coisa que está muito em voga, que é a dupla antiagregação curta, há um estudo que é este Model SAS, que comprovou que nos doentes que tinham um alto risco hemorrágico se podia suspender ao fim de 3 meses, sem consequências em termos de segurança, nomeadamente em termos de infarto de miocárdio ou de trombose de stent. Está em curso neste momento um estudo que é o Master DAPT, em que se vai comparar apenas um mês de dupla antiagregação com a dupla antiagregação prolongada. O stent, o Ultimaster Tansei, já tem indicação para dupla antiagregação apenas de um mês, marca CE, para doentes com alto risco hemorrágico e para doentes a aguardar cirurgia para breve. Isto é a panóplia de estudos e de registros clínicos em que o stent esteve envolvido. Vamos nos centrar aqui no e-Ultimaster, que é um registro que tem mais de 37 mil doentes, o registro continua. Os doentes não são selecionados, é um registro do mundo real, entram todos os doentes que os operadores quiserem. O endpoint primário é a taxa de TLF, composta por morte cardíaca, infarto relacionado com o vaso-alvo e revascularização guiada por isquémia.
É um estudo internacional envolvendo vários continentes. Aqui está a distribuição em termos de características da população, uma boa percentagem, predomínio de sexo masculino, uma alta taxa de fatores de risco, a idade média à volta dos 60 anos e as características clínicas, doentes estáveis, doentes com síndromes coronários agudos sem supra, doentes com infarto. O acesso preferencial radial, com países que têm desde 100% até países em que a taxa é mais baixa, mas a média dá 82%. E o resultado deste registro do global dos doentes, que tem uma panóplia muito diversa de doentes, é uma TLF a um ano de 3,28, portanto 3,3 arredondado, que é um valor muitíssimo bom. Agora, temos que olhar para isto de várias formas. Há várias formas de olhar para este registro, porque o registro é muito heterogéneo. Então, eu vou-vos mostrar uma maneira possível de olhar para isto, que é selecionando aqui alguns subgrupos. Foram apresentados recentemente no TCT vários subgrupos, análises de um ano de vários subgrupos conforme as características anatómicas e clínicas dos doentes. Esta foi uma das apresentações de tronco comum, em que deste pool de 37 mil doentes, cerca de 1.100 tinham doença do tronco comum, 514 apenas doença do tronco comum e 585 tronco comum mais doença multivaso. Estes são os resultados comparativos dos doentes apenas com doença do tronco comum, a cor de laranja, com os doentes de tronco comum mais multivaso. Não houve diferença significativa em nenhum dos endpoints, nem no endpoint composto, nem em nenhum dos endpoints isolados. E as conclusões foram as seguintes. Primeiro, estes doentes eram doentes mais complexos do que o que está preconizado nas guidelines. Apenas metade, sensivelmente metade, 53% dos doentes tinham o syntax score no terceiro tercilo, portanto, abaixo de 22, que é o que está nas guidelines, e, apesar disso, os resultados foram muitíssimo bons, como já tive a oportunidade de vos dizer. Outro subgrupo analisado e apresentado no PCR foi o subgrupo dos síndromes coronários agudos, envolvendo infarto com supra e infarto sem supra DST. Cerca de 43% dos doentes do estudo eram síndromes coronários agudos, um pouco menos de metade deste subgrupo tinha infarto com supra, um pouco mais de metade tinha infartos sem supra. Tal como era esperado, a taxa de morte cardíaca, bem como de trombocitente, foi superior neste subgrupo do que no geral do registro. Contrariamente, o infarto do vaso-alvo e a isquemia guiada, a revascularização guiada por isquemia não foi superior, foi equivalente, e foi também superior a TVF e a TLF ao fim de um ano. A conclusão foi que estes doentes eram, de facto, o grupo de maior risco dentro deste registro e que os resultados foram considerados bastante bons. Bifurcações. Outro aspecto crítico em que a seleção do stent pode fazer toda a diferença. Conforme já tive a ocasião de falar, o stent, em teoria, adapta-se muito bem às bifurcações, consegue abrir uma boa malha para o side branch, consegue ficar bem aposto se for utilizada a técnica correta. E neste registro Ultimaster, em 37 mil doentes, 4.400 sensivelmente tinham bifurcações. Este subgrupo de bifurcações foi analisado em vários subgrupos. Verdadeiras bifurcações, ou seja, em que há envolvimento pelo menos de um dos segmentos do vaso principal e do vaso colateral, versus as outras bifurcações, utilização ou não de POT, 1 ou 2 stents e utilização ou não de kissing balloon. O endpoint primário era o endpoint do registro em geral. Aqui algumas das características dos doentes, uma alta percentagem de doentes com síndromes coronários agudos, quase 50%, e mais de metade dos doentes com doença multivaso. 12% de tronco comum e o número de stents implantados, 1,9
Aqui a mostrar em termos da classificação de Medina, portanto, mais de metade eram verdadeiras bifurcações, e aqui mostrar a percentagem de doentes que levou um stent, que é francamente superior, portanto 3/4, e a técnica que não foi a mais desejável na maioria dos doentes, apenas 1/3 fez POT, apenas 1/3 fez kissing balloon. Aqui os resultados ao fim de um ano, resultados não ajustados, um TLF de 5.1, portanto acima da média do grupo, mas também é esperado, são os doentes mais complexos, e aqui já depois de fazer o matching, comparando as bifurcações verdadeiras com as outras bifurcações, nas verdadeiras bifurcações houve mais infarto do vaso-alvo e comparando um stent ou 2 stents não houve diferença significativa, exceto na trombose de stent, que foi significativamente superior no grupo que levou 2 stents. E aqui a análise da técnica. Reparai que o kissing fez diferença, fazer kissing ou não fazer kissing só fez diferença em termos da taxa de infarto do vaso-alvo, ao passo que a utilização de POT diminuiu francamente todos os parâmetros analisados, à exceção da morte cardíaca. Portanto, nas bifurcações foram avaliados 4.400 doentes, o outcome do endpoint primário foi de 5.1 ao fim de um ano, a estratégia dominante foi de apenas um stent e o POT claramente está associado com benefício clínico com impacto nos endpoints analisados. Outro subgrupo apresentado também agora no PCR deste registro foi a doença multivaso, 16.000 doentes com doença multivaso. Estes doentes foram divididos em 2 grupos. O grupo em que houve revascularização completa versus o grupo em que a revascularização foi incompleta. Aqui a avaliação das características dos endpoints conforme os grupos, verifica-se como seria talvez de esperar, que houve mais mortalidade nos doentes em revascularização foi incompleta e a TLR também foi maior e isto já por inerência houve mais revascularização de outras artérias nos doentes com revascularização incompleta durante o procedimento INDEX. Portanto, a revascularização completa claramente otimiza os outcomes dos pacientes com melhoria clínica, melhoria da mortalidade e diminuição da necessidade de revascularizar. E os resultados, mais uma vez, são muito bons. Em relação a outro subgrupo também apresentado, que é a angioplastia complexa, foram avaliados destes 37.000 doentes, foram 10.000 considerados como complexos. Consideraram-se complexos de acordo com a existência de algumas daquelas características, como seja doença multivaso, implantação de 3 ou mais stents, tratamento de 3 ou mais lesões, bifurcações com mais de 2 stents, comprimento de stent acima de 60 ou CTOs. Eu já estou quase a acabar. Aqui a prevalência de cada um destes componentes e aqui os resultados ao fim do ano, comparativamente os doentes complexos com os doentes não complexos. Salientar que, efetivamente, nos doentes complexos houve uma TLF superior, que foi de 4.2, portanto eu recordo que isto era o endpoint primário, e reparar aqui também que a diferença é importante consoante os doentes tinham 1 ou 2 características de complexidade ou tinham 3 ou mais características. Curiosamente, e isto é paradoxal, a trombose de stent foi maior nos doentes que tinham menos características de complexidade. Portanto, os resultados ao ano são bastante bons, são baixos os eventos e o risco de outcomes adversos aumentou com o número de características de complexidade. Para finalizar, em relação às CTOs, também foram avaliadas 1.309 doentes. Dizer muito rápido, são as características demográficas dos doentes, acesso radial na maioria, mostrar que a técnica utilizada foi essencialmente a via antrógrada e isto é a TLF, praticamente sobreponível à do registro global, 3.7, portanto, resultados
muito bons. Mostrou-se que o risco estava reduzido no sexo masculino e no acesso radial e que estava aumentado nos doentes com infarto com supra e com aumento do número de stents implantados. E as conclusões foram que os resultados, de facto, com esse stent foram baixos e muito semelhantes à população global do registro. Era isto que eu vos queria falar. Obviamente isto pode ser visto de várias maneiras, tal como esta imagem, mas acho que temos motivos para estar satisfeitos e se alguém olhar para aqui e vir algo que não sejam pessoas satisfeitas e a manifestar satisfação, provavelmente precisam de procurar um médico. Tentei não dar a volta aos resultados e apresentar a verdadeira realidade das coisas e claramente não estou a apresentar a última Coca-Cola no deserto, mas um stent que pode ser mais um candidato a estar na nossa prateleira e a ser utilizado sempre que esteja disponível. Espero ter sido claro e não ter gerado confusão. Muito obrigado, Dr. Ricardo, pela sua apresentação. Rapidamente vamos passar então para a discussão, até para termos algum tempo. Eu se calhar começaria realmente pela primeira apresentação e aproveitando uma questão do Dr. Diogo Torres, relativamente à apresentação do Dr. Jorge Guardado, que realmente coloca a hipótese de, tendo em conta a simplificação que o Shockwave nos trouxe, não é, que esta tecnologia nos está a trazer, e aproveito já, se calhar, para abrir o apetite, entre aspas, para a sessão Live in the Box de sábado sobre o Shockwave especificamente, não a percam. Realmente o Dr. Diogo questionava se isto não passará eventualmente a ser a terapêutica standard de tratamento das lesões calcificadas. Queria só que comentasse realmente esta questão e se não concordar a 100%, então qual será para si o doente típico para Shockwave e o doente típico para rotablator ou aterectomia rotacional? Obrigado pela pergunta. Complementar o Diogo, que deve estar do lado de lá. A questão aqui é simples. As técnicas, penso eu, que são complementares e não são exclusivas. Eu penso que, apesar da aterectomia rotacional ter a complexidade que tem ainda, apesar do Rota Pro poder colocar, simplificou um bocadinho mais o processo e não diminuiu, obviamente, as complicações, nem toda a necessidade da experiência, mas na verdade, a calcificação coronária, quando é extremamente severa, difusa, longa, dificilmente com o Shockwave nós vamos conseguir bons resultados. Temos que abrir um túnel primeiro, temos que abrir primeiro a artéria, temos que conseguir que o Shockwave depois possa eventualmente funcionar se for necessário. Há sempre aquela artéria que não se vai conseguir abrir com o Shockwave. O Shockwave não passa. Há sempre aquela lesão que o balão não vai conseguir ultrapassar. Apesar dos ensaios que foram feitos, obviamente também há eventualmente o bias da seleção dos doentes, mas é óbvio que nos ensaios que foram feitos os resultados são ótimos, mas são ensaios também pequenos. Pequena dimensão, este Disrupt 3 que foi apresentado no TCD também só tem 30 dias, 300 doentes, 30 dias. Obviamente que o sucesso é ótimo, mas também temos a ver a seleção dos doentes que foram feitas para estes ensaios. O doente complexo, o doente com calcificação severa, o doente com doença difusa, o doente que tem lesões não dilatáveis de balão, vai ter que carecer de uma técnica de ablação. E aí a aterectomia rotacional é claramente importante. Eu acho que não vamos perder a aterectomia rotacional. E é necessário que nos treinamos e que a tenhamos sempre no nosso arsenal. Obviamente que o Shockwave vem facilitar muito e vem colocar a hipótese de muitos doentes que nós estávamos a tratar por aterectomia rotacional e até aqueles que não estávamos, porque estamos a tratar muitos doentes com o scoring balloon, com o cutting balloon, enfim, talvez esses doentes possam beneficiar claramente do Shockwave. O Shockwave é claramente bom para o cálcio profundo. Consegue ter muito melhores resultados no cálcio focal, nas lesões mais pequenas e no cálcio profundo, enquanto a aterectomia rotacional abre um canal de ablação e permite a passagem. A nossa geração vive com uma tecnologia de ponta, não é? Os nossos catetas, os nossos guias de intervenção, mas as coisas ainda não são simples. A lesão calcificada, tortuosa, vai continuar a colocar-nos muitos desafios e realmente um gold standard único ainda não viremos ter. Eu penso que não. Claro. A aterectomia rotacional é um bom exemplo da apresentação do Henrique Gabriel. Não faz sentido atualmente andarmos a demorar tempos infinitos a passar uma guia de rotablator, que toda a gente sabe que é péssima, não é? Quando temos microcatéteres para passar uma guia boa, trocar com microcatéter e, portanto, isso é um exemplo que simplificou a técnica. Para lá da questão que tu disseste do Rota Pro, que havia gente que se baralhava com Olha, os pedais, deixa-me só dizer-te uma coisa. Nós em Leiria temos em 2019 cerca de 5% dos casos feitos com aterectomia rotacional.
todos eles foram feitos com microcatéter. Eu não tenho nenhum doente feito com passagem da guia do Eu, a rótulo. semana passada, fiz um caso simples com microcatéter. Uma direita enorme e provavelmente passaria uma guia de rotablator. E mesmo assim fiz... Só um comentário ainda relativamente à utilização do rotablator. Isto é um exercício de persistência, o rotablator, não é? Portanto, nós temos o rotablator há 30 anos e tem sido tentada a utilização para várias circunstâncias particulares. E, basicamente, came to the basics, porque aquilo que nós queremos é ter condições para passar a outros dispositivos que finalmente vão tratar a artéria. Mas, portanto, é um elemento essencial, porque sem conseguirmos passar a artéria, sem conseguirmos dilatar um balão, sem conseguirmos meter um balão de shockwave, não vai haver angioplastia com resultado final. Portanto, aquilo que acontecia, e eu lembro-me, quando comecei a fazer essa técnica há muitos anos, que nem vale a pena pensar há quantos, aquilo que era preciso, e que o material era obviamente muito menos performante do que é agora, era arranjar espaço para conseguirmos evoluir para o tratamento definitivo da artéria. E isso só era possível nas lesões calcificadas com o rotablator. Portanto, eu estou muito de acordo com aquilo que o Jorge disse, apesar de ser uma tentação a utilização de shockwave, porque é de facto uma utilização muitíssimo mais simples, está muito menos, associa-se a muito menos complicações, tem resultados excelentes, vai ser provavelmente utilizado para outras condições que não têm a ver com os coronários, têm a ver com até abordagens periféricas, e nós temos um caso e que vai ser reportado com essa utilização. Portanto, temos aqui é mais uma boa ferramenta que se vai associar a estas que nós já temos, mas que têm objetivos absolutamente diferentes, não é? De maneira que era só esse comentário para reforçar aquilo que... Eu não vou dizer há quanto tempo começámos a fazer rotablator, mas todos os que estão para aqui, menos os que estão aqui presentes, menos o Bruno, sabem que, quando nos ensinaram a fazer, nos diziam para atingirmos rácios de 80%. E, portanto, nós queríamos tirar todo a troma. O que não faz sentido, faz sentido é o que o professor Henrique disse, abrir caminho, chegar lá e fazer o que disse o Ricardo. O rotablator passar o tubo. ainda tem alguma logística que assusta muita gente e que faz com que as pessoas fujam. E quem faz rotablator apenas nos doentes que não é possível tratar sem rotablator, nunca fará rotablator. Portanto, é muito importante que as pessoas comecem a desdramatizar o rotablator e que comecem a fazer em casos que é possível fazer com outras técnicas, por forma a terem alguma experiência, dominarem a técnica, perderem os tumores, porque isto neste momento está muito mais simplificado. Esse conceito é o mesmo aplicável às CTOs. É exatamente, é a mesma coisa. E realmente demonstrou ali 4 estadios de risco ou de complexidade. E se calhar encaixando um bocadinho outra questão do Dr. Diogo, acha que estes estadios são para todos os operadores? Acha que realmente devemos começar por as tais lesões que são mais adequadas? E também já agora aproveitava então para questionar sobre isso. Sim. Eu estava aqui, eu sigo já para aí, queria só fazer um comentário em relação aos dois comentários do Jorge, que é o seguinte: pode o shockwave vir tirar espaço ao treino dos operadores em rotablator? O Bruno agora acabou por fazer a pergunta, mas eu ia só comentar isso em relação ao Ricardo. Se nós não conseguirmos estar um bocadinho, melhorarmos um bocadinho o nível, portanto, o baseline da decisão para o rotablator, podemos correr esse risco. Eu penso que os centros que fazem rotablator devem fazer em doentes que claramente podem não ser claramente logo de rotablator, tal como estavam a dizer. Não é? Se vamos fazer só lesões complexas, provavelmente o treino vai estar comprometido. Eu acho que devemos fazer treino dos operadores, e em Leiria estamos a fazê-lo. Há 2 operadores que estão a começar a fazer, mas obviamente estamos a escolher casos que são casos mais simples e que provavelmente sem rotablator também se poderiam fazer. Mas eu acho que se não dominarmos a parafernália, como diz o Ricardo, e que assusta claramente as pessoas, dificilmente esta técnica pode continuar a sobreviver. É claro que ela, como o professor Henrique diz, há 30 anos que está cá para tentar mostrar alguma coisa e, na verdade, não mostrou nada. Mas não mostrou nada porque não é uma técnica definitiva. É uma técnica de caminho, de começar ou de recurso para poder ajudar a passar o material. E atribuir-lhe o mau resultado à técnica também está errado. É um enviesamento, como tu disseste. A técnica só permite... E o operador médico, e o técnico, e o enfermeiro que está na sala também é essencial que tenha esse conforto para nos ajudar. Tem que ter confiança. E, portanto, isso tudo, esse setting é realmente essencial. Como em termos de discussão estamos um talvez bocadinho mais a técnica apertados... que precisa, a técnica coronária, excetuando talvez a CTO, que necessita de mais treino e de mais coordenação
das pessoas para além do operador principal. Exatamente. E Tem um papel essencial. É a única técnica que é preciso que o operador não seja surdo, tais mais velhotes estavam ali. E desculpa lá só dizer mais isto. Vamos só organizar aqui a Ao discussão. contrário das CTOs, ao Senão contrário daqui das a um bocado, CTOs, para que quem está melhora... lá a casa começa a ser muito complicado seguir isto. Deixa-me só dizer isto. Ao contrário das CTOs, cujos resultados melhoram com a melhoria de todos os materiais, a experiência em Rotablator agrava-se com a melhoria dos outros materiais, porque há guias que passam mais facilmente, há balões que passam mais facilmente e o Rotablator vai ficando para o lado porque assusta um bocadinho. Relativamente voltando onde nós estávamos. Há aqueles 4 estadios, são os clássicos para a diferenciação dos operadores. Mas as oclusões são uma escala de cinzentos enorme. Como é que isto no dia-a-dia se traduz? E eu, no centro onde trabalho, todos os operadores estão autorizados, estão licenciados a fazer todas as oclusões que eles acharem que são competentes de fazer. Não há um teto para ninguém. Agora, há uma regra implícita que é que qualquer oclusão tentada passa. Se alguém achou que aquilo era execuível, passa para uma equipa que está dedicada em CTOs. Acho que aqueles estadios são estadios progressivos na diferenciação de uma pessoa. Pressupõe que uma angioplastia de CTO não é para quem está a fazer 50 angioplastias ou 100 na vida, mas quem já fez 200, 250, 300 começa a entrar nas CTOs. Portanto, eu não vejo aqueles estadios como uma coisa estanque. Acho que o que é que todos os operadores, desde os mais novos aos mais velhos, têm que dominar é saber angiografar bem uma oclusão e saber o que é uma oclusão complexa, mas que é execuível para uma pessoa treinada. Ou seja, não estar a mandar para a cirurgia um doente não precisa de ser operado. Não estar a mandar para tratamento médico um doente que é possível angioplastar, mesmo que aquele operador não saiba. Portanto, isso todos os operadores têm que saber fazer. É o que é que eu consigo fazer e o que é possível fazer. E não acha que também, se calhar, sendo um bocado provocador, não deveria existir um trabalho sobre os colegas de cardiologia clínica, sobre os referenciadores, que às vezes ainda têm o conceito de todas as CTOs são complexas, todas as CTOs têm aquelas taxas de complicação antigas, não é? E não haverá também agora necessidade de... Ainda somos os gatekeepers. Eu não sei Mas como é que não notam que a referenciação para uma angioplastia de uma CTO ainda causa algum desconforto, ou pelo menos não é preciso quase convencer o cardiologia clínico? O que eu noto é que com o passar dos anos, eu tenho doentes que têm uma oclusão diagnosticada há 10 anos e me aparece agora. Porque as pessoas perceberam que é execuível e que se consegue fazer. Portanto, há pessoas a reavaliar a indicação. Pronto, já atingimos o nosso tempo. Foi uma discussão, apresentações e discussão excelentes. Portanto, agradeço a todos a vossa presença e temos que dar lugar a outros. Muito obrigado a todos. Obrigado.